O que está dentro de nós é o nosso maior inimigo, o eu. O eu deve ser o nosso maior inimigo. Antes de Satanás, primeiro está quem? O eu. Vou dizer um segredo que eu aprendi. Satanás simplesmente influencia você, através das suas próprias inclinações, a fazer aquilo que você já está pronto para fazer. Ele simplesmente te dá força, poder para realizar o mal que já está dentro de si. Leia capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, aí fala dos frutos da carne. Esses frutos da carne é que Satanás usa como meios para fazer cair. E qual é a nossa única salvaguarda? Falando dessa reunião que eu estava presente mesmo, ainda não terminei, estávamos lá no Egito, e tinha muitas pessoas presentes que fazem parte das sociedades secretas. Não tinha pastores, estava a referir líderes religiosos, tinha líderes políticos, economistas, pessoas a nível mundial pesados que estavam presentes nessa reunião. O que se dizia? Eles falavam, incentivavam o que estava para acontecer, aonde? Lembram da história da palavra célebre? Está em Gênesis capítulo 11. Célebre ou celebridade é um termo que o povo de Nerón, aquele que era guiado pelo Nerón, saiu da boca dele de que vamos levantar um edifício para que nós sejamos quê? Célebre, para que sejamos famosos. Então ele disse, o nosso propósito até esse exato momento ainda não se concretizou. Fazer o quê? Fazer um mundo que se torne um só governo, que todos estejam ligados. Mas o nosso maior método é o que nós pretendemos fazer mais é unir as pessoas, termos uma única religião e todos falem a mesma língua. Vamos deixar que eles leiam a Bíblia, vamos deixar que eles vão às igrejas, que eles leiam a sua Bíblia, mas não vamos permitir que eles sejam praticantes do que eles estão a ler. Vamos levar a cultos emocionais, não um culto racional. Vamos treinar os nossos líderes. Eles vão falar em nome. Lá não era permitido citar o nome de Jesus Cristo. Vamos utilizar o nome daquele cara, daquele homem da cruz. Vamos utilizar o nome do homem da cruz para enganar o povo que acredita nele. Porque muitos vão acreditar no homem quando citarmos o nome do quê? Daquele cara da cruz. O homem da cruz. Aquele que morreu, que foi derrotado na cruz do quê? Do Calvário. Todos os métodos que lá foi ensinado, o que se tratou, eu creio, e eu resisti, está lá no livro, de uma forma mais, e todos os métodos e meios também que nós aprendemos, está lá no livro, que foi escrito, está a passar pelo último processo da revisão lá mesmo no Brasil, e em breve já teremos em mão. Tem muitos meios, tem muitas coisas lá importantes. O que se falava? Atualmente, o que se trata dentro das igrejas? O que os líderes religiosos fazem? É exatamente o que nós aprendemos naquela reunião. E outra reunião também que tivemos aqui no meu país, semelhante. Reunião semelhante. Que todos os satanistas de alto grau, eles são estudantes da Bíblia. É uma obrigação, eu era obrigado a estudar a Bíblia, ter o conhecimento da Bíblia. Para que eu possa combater contra a pessoa que estuda a Bíblia, eu tenho que ser estudante da Bíblia. É obrigado lá a estudar a Bíblia, ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, de Gênesis até o Apocalipse. Se existem pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, são satanistas. Eles têm o conhecimento teórico, são obrigados a estudar. Porque quando eu tiver que contar uma história, a escrever um livro e contar uma história, a fazer um filme e contar uma história que está baseado na Bíblia, eu terei que invertê-lo. Eu terei que fazer de uma forma invertida, chamar o mal ao bem. Eu terei que fazer de Cristo como vilão e fazer de Lúcifer como quem? Como mocinho. Então, em todas as histórias, eu tenho que saber, todas as pessoas que eram preparadas para fazer parte das sociedades secretas do alto nível são preparados desta forma.
com intelecto, ou uma obrigação ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida, eles obrigam você a ter o domínio próprio em tudo. Não comer alimento cárneo, tem que ser vegano 100%, e nada de derivado de quem? De alimento refinado. Você tem que ter uma mente lúcida e clara, ter o conhecimento. E lá se dizia, atualmente, de tudo quanto realizou, falou-se ali, é uma realidade dos nossos dias. O que é que os líderes agora atualmente estão a falar? Motivações egoístas, levar as pessoas a adorarem a Deus por motivações egoístas. Eu vou à igreja porque quero que Deus resolva o problema que está a passar comigo. Eu não vou na igreja para adorar. E quando eu vou, o que é que os pastores dizem? Prosperidade. Pregações de quê? De prosperidade. Eu vou à igreja porque quero ser próspero. Vou à igreja para que Deus me abençoe. Quem faz isso é Satanás, não Deus. Quem atende essas orações não é Satanás, é Deus. Primeiro escrito conta numa experiência de um povo que estava a adorar a Deus, estava a orar, mas estava num lugar chamado santo, enquanto Jesus já estava no lugar que? Santíssimo. E quem atendia as orações dessas pessoas? Satanás. Satanás atende a oração ou não atende? Ele atende orações. Satanás atende orações de pessoas sinceras também. E Deus atende orações também de pessoas sinceras. Como agora distinguir que essa oração que atendeu é Satanás e essa oração que atendeu é Deus? Por causa da nossa vida, da nossa prática, o que é que nós fazemos? Pelos seus frutos conhecereis. Satanás atende orações, como Cristo também atende as orações. O culto não deve ser um culto emocional, mas deve ser um culto racional. Eu tenho que saber o que é que estou a adorar, por que é que estou a adorar. Não simplesmente ser guiado pelas emoções. Temos muito para dizer, só para dizermos que chegou o momento, estamos disponíveis para perguntas e respostas, ok? Perguntas e respostas, tem muito para dizer, tem mesmo muito para dizer, mas o tempo é escasso. Sim. O tempo é escasso. O nosso tempo aqui é livre, tá? O nosso tempo aqui é livre, fica o controle sobre você, porque você está num fuso horário maior. Mas aqui a gente não tem horário fixo, tá bom? Aqui está quase para 1 hora avançadora. Não, 10. Não, 9. Sim. Irmão, caso queira seguir com o conteúdo, antes de nós entrarmos nas perguntas e respostas, também podemos prolongar um pouco mais aí a pregação, tá? E aí a gente pode entrar depois com perguntas e respostas. Tá bem. Ok, dando continuidade do próprio capítulo, aí diz assim, até que fala de que o próprio capítulo Ardis de Satanás, ao concluir, ele diz que o próprio Satanás, o que ele faz? Não vou falar simplesmente do que está lá escrito, mas vou falar de algo que eu vivenciei. O que eu aprendi? Eu aprendi, andava com os anjos 24 horas por dia e 1 hora por 60 minutos e milésimo de segundo por cada... 60 minutos por cada hora, 60 segundos por cada minuto. Eu estava estava sob cuidado deles. Eles me orientavam por onde eu cresci, em primeira instância, por onde eu cresci na fazenda. Só para imaginar, numa fazenda bem organizada por eles. O que eu aprendi lá? Eu aprendi, a primeira instância, artimanhas deles mesmos, de como conquistar a mente do ser humano. Naquela época, no nosso país, ainda não existia, ou se existia, a internet era para pessoas ricas, do alto nível. Nós chamamos aqui de alto nível. Não era para 90, nos anos 90 era só para pessoas ricas, para a sociedade alta. Nem média ainda era difícil, era só para o do nível alto. Então, para aqueles que estavam no nível baixo, mais baixo e médio, então era necessário que aquilo que a mídia atualmente está a realizar, ele tinha que me tornar um mendigo. Sabe o que é um mendigo? É um canal. Mendigo significa canal, ok? Uma via de acesso para a comunicação de algo, ok? Ou meio de informação, onde passa um meio para a informação,
Então era considerado medium, um canal dos espíritos. Eu falava, os espíritos falavam por mim. Eu abria a boca, os espíritos falavam por mim. E quando estivesse alterado, as pessoas que estivessem ao lado davam conta de que não era eu. Eu tinha um tom, meu tom de voz não é este, era mais grosso. Quando estivesse nervoso, as pessoas que estivessem ao meu lado, eles davam conta que alguma coisa está mal. Ou não era eu, mas alguma coisa estava... Assim que eu gritava, parece como se fossem muitas vozes a falar ao mesmo tempo. E as pessoas que estavam de lado ficavam, assustavam. Eu aprendi neste lugar para ser um medium e conquistar primeiras instâncias a família, ou conquistar o coração de um membro da família consagrada a Deus, as pessoas fiéis. O que eu aprendi? Estamos a falar de artimanhas de Satanás, ardis de Satanás. O que vai acontecer, principalmente nos últimos dias? Estes fazem parte dos últimos dias. São os métodos que alguns continuam a utilizar, que estão lá, continuam a utilizar este meio, mas de forma diferente, não mais como naquela época que nós vivíamos, nos anos 90. Eu era um canal. Os espíritos me usavam, eu ia na casa de pessoas que tinham filhos semelhantes, que tinham minha idade. O que eu fazia lá? Eu ensinava essa criança, como eu, que tinha a mesma idade que eu, como essa família era consagrada, até as crianças também eram consagradas, e era difícil acesso aos espíritos lá. Então, eu como membro, como filho, como pessoa, Deus utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Satanás também utiliza a pessoa para conquistar outra pessoa. Deu para entender? Então, era essa pessoa para conquistar o coração de uma pessoa também lá. Era um canal. Assim que esta casa procurava amizade, eles me ensinavam como criar amizade, como conquistar o coração através da fala desta criança semelhante a mim. E esta criança aceitava brincar comigo, eu entrava na casa. Muitas vezes não era permitido a entrar na casa deles por causa dos anjos que protegiam esta família. Mas quando eles estivessem fora, eu tinha acesso a entrar em contato com esta criança. Então, entrava em contato com a criança e, nas nossas brincadeiras, eu ensinava como chorar, ensinava, às vezes, como cantar, ensinava como brincar, e todas essas brincadeiras, o cântico, era de forma de que estivesse a invocar a presença dos espíritos e expulsar o quem? O Espírito de Deus que estava dentro dele. É desta forma. Enquanto ele cantava, ele pensava simplesmente que é um cântico qualquer, mas dentro de mim eu sabia que era um cântico para invocar a presença dos espíritos nesta criança, para que se torne um canal para a entrada dos espíritos naquela casa. Cântico, que são as músicas, através da música, através de brincadeiras, através de choro, como chorar, de forma que ele estivesse a chorar, também estava a invocar a presença dos espíritos, sem que ele soubesse que eu estava lhe instruído desta forma. E assim penetrava nas casas das pessoas que não eram permitidas a entrada dos espíritos. Sim, e dos agentes noturnos. Agentes noturnos são agentes ativos que utilizam a magia negra para assassinar, que são assassinos, são feiticeiros, bruxos, que matam para ter mais lucro, para subir do nível. É obrigatório matar, de acordo seguindo as suas agentes. Então, essas pessoas não eram permitidas a entrada por causa dos anjos de Deus, que protegiam essas casas. Então, com este método, é só para dizer que, lembrando desse método, atualmente, eu não preciso, já não existem mais pessoas assim. Agora existe. O que acontece? Na tua própria casa, existe um meio, um canal, em que eles entram. Sabe o que é esse canal que é? Chama-se televisão. Televisão é um dos meios que eles utilizam. Agora já não é mais uma pessoa para ensinar o teu filho a cantar, para ensinar Agora o canal já está dentro. A televisão é que ensina agora ao teu filho a invocar a presença dos espíritos. Talvez você está a ouvir um boneco, aquele boneco está a cantar uma música que não é nem inglês, nem francês, nem... É uma língua que não é falada neste mundo, mas eles estão a cantar essa língua. Então ficas a saber. E se vocês estão ali, o boneco está a falar em português, mas está a cantar uma música em inglês, só percebe? Procura saber a letra daquela música. Antes do teu filho, então ensinar o teu filho a invocar a presença dos espíritos sem que eles dê conta, sem que teu filho dê conta.
Então, são estes meios. A televisão, é só para não falar, a pessoa que inventou a igreja de Satanás no mundo, nos Estados Unidos, ele mesmo disse, no seu discurso, ele disse, de forma livre, ele dizia, nós não precisamos, muitas igrejas que existem atualmente são igrejas de Satanás, mas vocês não sabem. Muita gente vai para lá sabendo que estão a adorar a Deus, mas são igrejas de quem? De Satanás. E eu não preciso que você veja na minha própria igreja, porque a igreja de Satanás está na tua própria casa. A televisão é um meio que nós utilizamos para a entrada dos espíritos nas vossas casas. Sério ou não? As novelas, antes da realização de uma novela, de um filme, primeiro existe sacrifício de pessoa. Sabias disso? Existe um ritual que todos os atores têm que realizar. Os atores principais passam por um processo de ritual para que eles recebam poder, para convencer as pessoas que estão a assistir de forma sobrenatural. Vocês não sabiam disso? Acontece isso. Você não acompanha um capítulo, aquele desejo que vai nascer dentro de si para acompanhar mais outro capítulo, aquela ansiedade de você ter para acompanhar mais outro capítulo, são os meios que Satanás utiliza, são os meios que os demônios dão, é um poder que os demônios dão a esses teatros, eles amaldiçoam. Nós chamamos de maldição, mas eles abençoam, ok? Para eles se abençoar, eles abençoam. Para que os espíritos utilizem os seus poderes para conquistar corações. Acompanhar, mesmo não querendo, você vai ver. Mesmo não querendo ver, você vai ver o primeiro capítulo, vai te dar ansiedade de ver o segundo capítulo. Vai te dar sempre a vontade de acompanhar aquilo, vai criar dentro de si um desejo. Quem cria são os espíritos. Você não quer ver, mas és obrigado a ver por causa do desejo que está nascendo dentro de si. Eles criam esse desejo. Filmes, a mesma coisa. Músicas, a mesma coisa. E outras coisas também. Os músicos gospel, está a referir músicos gospel, os que cantam música gospel, na sua maioria são músicas de Satanás. A própria música é de Satanás, mas a letra diz que é de Jesus. Não, a própria música é de Satanás, tem a assinatura de Satanás. Nós aprendemos eu aqui aprendi de como conquistar a melhor forma em toda a sociedade, em todo o mundo, uma música que eu vou realizar, uma música que eu vou cantar aqui, de forma extraordinária, vai conquistar o coração de todo mundo. Não importa se você fala português, fala inglês, fala espanhol, fala alemão, não importa que língua você fala. Mas a música que eu escrever vai conquistar o teu coração, não importa onde você estiver. A melhor forma de transformar a mente, de transformar o pensamento e o sentimento em frações de segundo é através da música. Você sabia disso? Com uma música, eu posso destruir aquilo que você aprendeu durante anos. Em frações de segundo, da música que você vai ouvir, se você prestar muita atenção e ceder, não ter o domínio próprio, que é o apetite, não ter o domínio próprio, você vai se perder em frações de minutos daquilo que você aprendeu por muito tempo. Uma vez, Sócrates disse o seguinte: deixa-me fazer uma música para uma nação e não importa quem faz as leis desse país. Se eu fazer uma música, não importa a jurisprudência, não importa a Assembleia, aqueles que fazem as leis, a Casa das Leis, não vai importar. Esta música vai destruir tudo que eles vão fazer. Simplesmente assim. A música é um meio muito extraordinário que Satanás utiliza para transformar pensamentos e sentimentos em frações de segundos. Quando vejo os músicos gospels atualmente, e eu lembro da experiência que nós tivemos, como fomos ensinados a cantar, a formar músicas, e como vi a manifestação do voodoo, talvez já ouvi falar de voodoo, aqui nós em África, a manifestação dos espíritos através da música, dos instrumentos a serem tocados para a invocação da presença dos espíritos. Isso é que eu vejo nas músicas gospels. A letra diz Jesus, mas a música em si, estamos a referir a música e ciência. A música é ciência. E os satanistas aprendem essa ciência da música para conquistar corações. Muitos músicos são instrumentos de Satanás sem que eles saibam que são. Vamos ter cuidado. São artimanhas
Que tipo de música eu estou a ouvir? Será que essa música glorifica a Deus ou não? O fato de deitar lá Cristo, Jesus, não quer dizer que essa música é de adoração a Deus. Eu escrevi isso no livro quando falamos da música. E já falei algumas vezes na minha conta do Facebook, falei de música, respondi perguntas de pessoas especialistas de música que fizeram perguntas difíceis. Pela graça de Deus, foram respondidas exatamente lá na minha conta, na minha página do Facebook. Lá estão publicadas as questões de música. Que tipo de música você está a ouvir? Será que essa música te leva a Deus ou te afasta de Deus? Que tipo de alimentação você come? O que comemos e bebemos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. Será o que nós comemos? Será que nós comemos não imputa a nossa mente, não afasta-nos de Deus? Os satanistas de alto nível, eu aprendi com isso com eles. Eu tenho que ter um horário adequado para comer. De acordo com Eclesiastes, capítulo 10, versículo 17, ele diz o seguinte: bem-aventurado, ó terra, cujo príncipe é filho dos nobres, come a tempo, não para sua satisfação, mas para necessidade, de acordo com a necessidade biológica. Domínio próprio. Eu tenho que saber, fui ensinado, lá naquele mundo, comer a tempo, na hora certa, no momento certo, alimento apropriado, de acordo com Gênesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 29. Observa só, Gênesis capítulo 1, versículo 29, o que diz? Deus dá dieta natural ao ser humano. Quando a nossa dieta estiver mais próximo ao natural, isto sim é. E devemos saber a hora de comer, a hora que nós não devemos comer, a hora de beber, tudo tem seu devido tempo, domínio próprio. Será que nós temos isso? Será que nós temos tido tempo de orar com Deus como Enoque viveu? Estamos a falar agora como cristão. Para que a nossa mente esteja controlada. Não, essa música é de Satanás. Não é de Deus. Eu tenho que ter o Espírito Santo todos os momentos. Eu tenho que viver em oração constante como Enoque viveu. Não posso passar nenhuma hora sem falar com Deus. A minha oração é falar com Deus. A minha oração deve ser como respiração. Eu estou a trabalhar, eu estou a falar com Deus. Eu estou a andar, estou a falar com Deus. Não tem ninguém, estou a falar com Deus. Essa é minha vida. Eu estou sentado, estou a falar com Deus. Deus está aí comigo. Você está distraído que não? Eu estou a falar com Deus. Deus está a falar comigo. Eu estou a falar com Ele. O que é que eu estou a pensar nesse momento? Estou a andar, estou a falar com Deus. Deus é um amigo. Pai, eu estou a pensar nisso. Essa deve ser a nossa vida. E atualmente, a Bíblia, nós estamos a substituir a Bíblia por orações. Cada coisa tem o seu devido lugar, cada coisa tem sua função. Oração é falarmos com Deus, é nós contarmos a Deus o que é que se passa conosco. Estudarmos a Bíblia é Deus a falar para nós. Isso é com espírito de humildade. De acordo com o capítulo 32, diz que Satanás faz o quê? Quando nós lemos a Bíblia para nossa própria satisfação, o que acontece? Satanás retira o conteúdo apropriado que seria para nós, para a nossa própria edificação. Como não queremos obedecer, ele o que vai fazer? Não, você lê essa parte não vale, essa parte não é para ti, essa parte sim, é para ti. Deus disse 100%. Satanás disse 90% sem problema nenhum. 99% também não tem problema. Você agrada também a Deus. Ouvirmos a palavra de Deus e pormos em prática exatamente como Deus quer, não como nós queremos. Às vezes oramos, mas oramos mal. De acordo Tiago capítulo 4, o que diz? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vossa amizade comum constitui inimizade contra Deus? Será que os nossos afazeres, as nossas orações não têm sido motivadas pelas motivações egoístas? Eu quero orar porque Deus, eu quero que Ele opere um milagre na minha vida. Quando oramos mal, oramos para a nossa própria satisfação. Observa que as orações que Deus ensinou para nós, que Jesus ensinou para nós, foi sempre: todavia seja feita a tua vontade e não a nossa. Olha só a oração do Pai Nosso.
Seja feita a tua vontade. Como é feita onde? Lá no céu. Quando nós oramos assim, não, oramos assim. Pai, por favor, meu Deus, me abençoe, eu preciso desse emprego. Por favor, meu Deus, eu estou doente. Por favor, meu Deus. Nunca dissemos, Pai, seja feita a tua vontade.